Eu sou ator, eu sou diretor e produtor. Eu moro aqui em Los Angeles há 10 anos. Eu sou do SAG há 9 e a gente está aí já indo para a terceira semana de greve aqui, né? Tá tendo aderência, né? Ela começou com a WGA, né? Com a União com o Sindicato dos Autores, e aí quando entrou, nós somos 160 mil membros, né? No SAG, né? Quando entrou os atores, ela ganhou corpo, né? Com mais pessoas nos piquetes. Os piquetes são espalhados pela cidade, né? Porque tem estúdios por toda parte. Então, tem piquete acontecendo nesse momento agora, ao mesmo tempo, na Sony, na Universal, na Amazon, na Fox, na Disney. E aí, isso tira um pouco, isso espalha um pouco os atores, não deixa uma coisa concentrada, mas ao mesmo tempo está tendo uma aderência grande, assim. E semana passada teve um outro sindicato que entrou, que foram os Teamsters, que são os trabalhadores, os motoristas, né? E quem trabalha em warehouse, quem trabalha em depósitos, assim, com carga, né? E eles se aderiram também à greve, eles estão brigando, no caso não é com a AMPTP, que é a Associação dos Estúdios, eles estão brigando principalmente com a UPS, né? A UPS, que é uma gigante de logística aqui dos Estados Unidos, como se fosse um correio, uma empresa de correio. E, e aí aderiram também à greve junto com a gente. Então, tem outros movimentos de áreas que são correlacionadas, né, com os atores e os autores, a parte de logística agora entrando também. Os atores que são sindicalizados, os atores que são sindicalizados com o SEG, os autores que são sindicalizados junto com o WGA. São essas pessoas. E agora os motoristas e trabalhadores de depósitos e tudo por aqui. E são essas pessoas, não precisa ter nenhum tipo de afiliação com a empresa. Pelo contrário, acho que eu tenho a impressão que a maioria ali, né, não tem. O primeiro piquete que eu fui foi na Fox. Há um mês atrás eu estava trabalhando na Fox como ator, né? Trabalhando num longa. E, e agora, um mês depois, eu estava do lado de fora dos portões, pedindo por várias melhorias da profissão, né? Acho que não tem nenhum tipo de impedimento, mesmo que você esteja num projeto veiculado a uma dessas empresas, é normal esse tipo de coisa, não tem nenhum tipo não tem nenhum tipo de proibição para você ir e lutar por condições melhores, né? Tá dentro da democracia, tá dentro da lei, então não tem problema. Eu tinha uma participação numa série bem famosa, pré-agendada, e foi cancelada. É tudo cancelado, você não pode nem fazer teste, você não pode nem fazer nada, você não pode nem divulgar o trabalho que você fez. Os atores que fizeram Barbie, fizeram o Oppenheimer, eles não podem nem dar entrevista falando. Inclusive, tem não é uma ordem, né? Tem uma sugestão de nem postar em social media, se você segue. Sei lá, você vai ver Barbie, aí tem a caixa da Barbie lá, nem tira foto, assim, nem posta. A ideia é fazer esses estúdios entenderem a gravidade, né? Enfim, é sério assim o negócio, né? E pelo que tá todo mundo falando, não vai ter hora para acabar, não. Vai até ficar justo para os dois lados, né? Os autores não recebem, os atores não recebem. Tem, assim, alguns casos que chamam de waivers, tem alguns casos específicos que eles liberaram para trabalhar, mas é bem pouco, assim, é a minoria. Os contratos são diferentes. O contrato para videogame, ele está rolando ainda, ele foi negociado numa outra fase e é permitido. Então, se eu pegar, eu estou até próximo de pegar um trabalho num videogame grande, não posso revelar qual é, mas isso não entra as empresas dos videogames não são as empresas que fazem parte da AMPTP, né? A gente está falando da Epic, está falando da Ubisoft, da Blizzard, e são outras empresas com outros contratos com os atores. E esses contratos
também não são os melhores contratos, mas eles são bons, assim, eles pagam um valor interessante. Então, não teve ainda. Há pouco tempo teve greve, a gente fez greve só com os contratos de videogame, mas durou pouco tempo, assim, foi negociado rápido. Eu acho que faz uns 5 anos, 6 anos atrás, eu lembro de dar o sim para a greve do contrato do videogame. Mas esse contrato que está em greve agora é específico para TV, série, cinema, né? Ele não entra nos games, não. Tem dois aspectos aí. Do ponto de vista de contrato, essa é um ponto importante e que o SEG não vai permitir, que uma das demandas dos estúdios era escanear os figurantes, pagar uma meia diária para eles, que seria algo em torno de US$ 200, e eles teriam o rosto e o corpo desses atores para o resto da vida, assim. Eles poderiam usar no background, né, na figuração, o quanto eles quisessem. Isso é um absurdo, assim, né? Isso ia deixar instantaneamente desempregado milhões de pessoas, milhares de pessoas que vivem disso. É, eu acho que isso, então, assim, eu acho que isso é um ponto que não vai ser negociado, que o SEG não vai permitir, porque é insano. Só. Um outro ponto é o ético também, que eu acho que é mais importante ainda. Você lembra quando tinha na época quando clonaram a ovelha Dolly e tinha toda uma discussão sobre, enfim, genética e clonagem de humano e tal. Foi a política que deu um stop, assim, falou, é melhor a gente parar por aqui, assim. A tecnologia existe de clonar humano, né? Uma pessoa pode clonar uma outra pessoa igual a ela, existe essa tecnologia. Mas, assim, ela não é ética, entendeu? Ela não está sendo permitida no mainstream. Eu acho que o AI segue um caminho parecido, assim. Ele precisa de regulação logo, assim, e precisa de um bloqueio logo, porque é uma questão ética, assim. Por mais que você fale, não, mas a tecnologia não dá para. A gente está falando de milhares de pessoas que têm família, que têm um sustento e que não dá tempo da pessoa se realocar numa outra área, entendeu? Não dá para você falar, assinar um contrato, o ator que fazia, sei lá, 4, 5 backgrounds, né, figuração por semana, ganhava US$ 3.000 por mês, pagava as contas dele, pagava comida, o plano de saúde. Então, amigo, agora você não vai mais vir, assim, tipo, o que você vai fazer? Vai, tipo, o que é? Aí vai, sei lá, centenas de milhares de pessoas vão fazer Uber ao mesmo tempo, assim, vão fazer, entregar comida, tipo, o que é, assim? E aí? É uma discussão ética, humana, né? Então, eu acho que isso é um ponto que o SEG vai bater o pé e não vai deixar acontecer. Esses contratos, eu não sei se eu falei isso na primeira entrevista, eles são refeitos a cada 3 anos, né? Então, em 2026, em junho de 2026, vai ter uma outra discussão para contratos e tal. Eu acho que para esse primeiro contrato agora, não vai ter inteligência artificial tirando o emprego de figurante, entendeu? Agora, para o próximo, daqui a 3 anos, eu não sei qual vai ser. Eu não vou nem chutar para não errar de longe, né? Mas eu acho que é uma discussão ética e acho que tem que ter uma transição para o uso dessa tecnologia. Não pode basicamente falar, gente, agora todos os jornalistas vão ser chat GPT, todos os atores e os autores são AI, então, assim, obrigado, não tem como fazer isso, assim, com as pessoas, né? As pessoas têm seus sustentos e tal, tem que ter uma transição aí. Funciona assim, o sonho da maioria dos atores é entrar no sindicato, porque te dá um status, assim, te dá um estofo, sabe? E te protege também, né, no set. Enfim, isso é uma coisa assim que todo americano que quer ser ator e tal, e quem vem para cá, a primeira objetivo é virar SEG. Um dos caminhos para virar SEG é você fazer figuração. Você vira. Então, assim, se você vai fazer uma participação no The Flash, por exemplo, você está falando The Flash, vai fazer uma figuração no The Flash. Ou, quando você faz uma figuração no The Flash, os produtores te dão um voucher.
Se você pegar 3 vouchers desse, você pode aplicar e entrar no SEG. Você pode virar um SEG Actor. E essa é a maior porta de entrada para atores, assim. Então, assim, imagina se o AI tira o background, essa porta de entrada, eles vão estar fechando uma porta de entrada no SEG. No meu caso, eu fiz um voice-over principal, eu fiz o protagonista num voice-over, numa locução comercial para Chevron. E aí era SEG, era dentro do contrato SEG. Quando você faz um protagonista, ou você faz um co-star, ou um guest star, que seria uma participação com fala, você automaticamente, no seu primeiro trabalho, você está apto a entrar no SEG. Quando você faz o segundo trabalho, SEG, eles mandam uma carta falando para você, agora você precisa entrar no SEG, para você fazer o terceiro. Então, você é obrigado a entrar no SEG para trabalhos que têm contrato com esses grandes estúdios. Tem estúdios, produtoras indie, que eles não fazem contrato com o SEG, então eles podem contratar atores que não são sindicalizados, entendeu? Mas, se você vai fazer uma participação no The Flash, ou vai fazer um personagem no Grey's Anatomy, vai fazer aí você, por exemplo, um ator que está começando vai fazer um personagem no Fortnite. Aí ele não é SEG, ele pode fazer o primeiro e fez o personagem no Fortnite, que eu fiz. Aí, algumas semanas, ele recebe uma cartinha na casa dele falando: você está apto a entrar no SEG, porque você fez um personagem no Fortnite. Se ele pegar um segundo personagem ou fizer uma segunda diária do mesmo personagem até, ele vai receber uma cartinha falando: agora o próximo personagem você tem que entrar no SEG, senão você não vai poder fazer, a produtora não vai poder te contratar. E aí é nessa hora que você decide, você paga, porque tem que pagar, né? Custa $3.000 para você entrar no SEG. E mais um anual, que você paga 200 e poucos dólares por ano, mínimo, né? E aí você tem a opção de falar, entro ou não entro. A maioria dos atores que podem pagar esses $3.000 e tal, eles entram, porque facilita muito a vida na hora de conseguir representação, na hora de conseguir a manager, agente. A produtora é menos uma dor de cabeça para a produtora, né? A produtora fala, putz, eu quero chamar esse ator, mas ele não é SEG, aí tem que fazer um formulário e tal. Então, assim, tem uma série de facilidades, né, de você ser SEG. Se você pega um comercial, por exemplo, ganha muito dinheiro, você tem acesso a plano de saúde, sabe? O plano de saúde é muito bom, por sinal. Aqui nos Estados Unidos isso é importante, assim. É muito caro isso. Então é assim que funciona, assim que você entra. Quando eu vim já reforçando essa parte, quando eu vim há 9 anos, eu dei muita sorte, porque em um mês que eu estava nos Estados Unidos, eu peguei esse voice-over, que era o principal, né? Do comercial. E aí, uma semana depois, eu recebi a cartinha e aí eu já entrei no SEG direto. Então, por isso que eu vim há 10 anos para cá, mas há 9 eu sou SEG. Quase 10 anos eu sou SEG, porque foi quase na mesma hora. Mas foi uma sorte danada, uma sorte, assim. Demora anos. Atores ficam 5, 6, 7 anos para conseguir entrar. Porque nem todo background, nem toda figuração, você recebe o voucher, mesmo que seja SEG. Então, não é uma coisa assim fácil, sabe, de fazer. A greve de 1963, que foi a que gerou os direitos conexos para a gente hoje, que eles conseguiram naquela época, ela durou 5 semanas. Ela foi uma greve conjunta também do SEG junto com o WGA, e durou 5 semanas. Eu ouvi falar já final do ano, até entrando em 2024. Eu estou mais para esse lado, eu estou achando que pode ser que entre mais para 2024. Uma coisa que pouca gente percebe assim e fala que o americano em geral, o americano que chama middle class, assim, ele gosta de assistir coisa americana. Não é que nem a gente que cresceu assistindo coisa americana, mas a gente vê turco, a gente vê espanhol, cresceu vendo coisa dublado. O americano da meiuca, assim, fora da Califórnia, fora dos grandes centros, eles não gostam de ver coisa dublada. Não estão acostumados a ver coisa dublada. Eles não estão acostumados nem a ver legendado, entendeu? Eles gostam de coisa americana. Dito isso, e quando eu digo coisa americana, eu digo CSI, Grey's Anatomy, essas coisas, assim, network, né, que chamam. Então, dito isso, vai ter uma hora que vai começar a doer no bolso dessas empresas mesmo, assim, porque o povo vai começar a parar de subscribe, né, nos streamers, porque não vai ter nada novo.
E aí vai começar um movimento diferente. Assim, agora, as empresas, ao que parece, elas têm em frente, né, de alguns shows que vão lançar e outros que lançaram há pouco tempo, filmes e tal. Mas daqui a pouco vai começar a doer mesmo. Então vai ser a hora de sentar de novo na mesa e tentar ser um pouco mais generoso, né? Pois é, bom, estou empenhado na greve, tentando ajudar no máximo que eu posso. Estou voluntário em ficar na barraquinha, distribuindo camisas, essas coisas. Estou tentando ir. Eu tenho dois filhos pequenos também, né? Então eu fico bem ocupado com eles e tal. De projeto, eu tenho trabalhado no Brasil, para o Brasil, porque eu tenho contrato com a Globo, então eu sou a voz do Sport TV, né? Então eu gravo. Estou de férias agora. Mas projeto que eu tenho agora, eu tenho dois projetos. Eu estou desenvolvendo uma série baseada numa peça inglesa chamada Comic Potential, de um autor bem famoso chamado Sir Alan Ayckbourn. Eu estou junto com dois produtores daqui de Los Angeles, a Kylie Donovan e o Beto Stubbs, que trabalhavam no Grey, trabalham no Grey. O Beto trabalha no Grey ainda. E a gente está desenvolvendo juntos essa série. Só que por causa da greve dos autores, eles dois são WGA, a gente não pode fazer pitching, entendeu? Não pode ir nos estúdios fazer pitching, então tem que esperar. Então a gente vai desenvolvendo, enquanto tem greve, a gente vai desenvolvendo as ideias, assim, não vai fazendo nada, como eu vou dizer, oficial, né? E eu estou escrevendo um longa também, junto com um amigo meu do Rio, autor chamado Kane, que é de ficção científica. Os dois projetos são de ficção científica. Eu gosto quando junta tecnologia, eu sou gamer também, né? Então, quando junta tecnologia junto com história e ação e tal, eu curto. Então, eu estou fazendo esse filme, já tem uns 4, 5 anos que a gente está desenvolvendo esse filme, que é sobre uma relação de uma inteligência artificial com uma menina. Enfim, tem todo um contexto, mas é um empoderamento de uma menina através de uma inteligência artificial assim, obscura, assim, seria isso. Eu adoro falar com vocês, então quando quiserem, chama aí. Eu acho que vamos ter novidades nos próximos meses, vamos ter drama nos próximos meses, então vai ter bastante coisa para falar.